Obrigado, boa tarde a todos, boa tarde aos que nos assistem remotamente. Obrigado a Abras aí pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, Charles, obrigado, Barral, por dividir aqui o palco e a conversa. Eu vou fazer um pequeno preâmbulo para depois poder trazer os dois debatedores aqui convidados para a conversa e pegar as perspectivas deles, mas esse é um tema bastante abrangente e certamente o varejo nunca foi tão desafiado a colocar a inovação no centro da estratégia e do negócio, né? Tradicionalmente, o varejo é um negócio de muita execução, aonde, particularmente no varejo alimentar e de alto giro, a capacidade de executar o básico bem feito na operação determinante, sempre foi determinante de sucesso e talvez o principal fator crítico de sucesso para os negócios. Obviamente, nós estamos vivendo um momento muito diferente, né? Isso é necessário, mas não suficiente. Então, abre-se aí a perspectiva de mudanças em jornadas de clientes, a penetração digital e os novos modelos de negócio e novos entrantes ou atores que passam a disputar parte dessas jornadas ou impactam o processo dessas jornadas. Então, as plataformas, os ecossistemas, os marketplaces, o cenário fica muito mais complexo, mas o mais importante é a mudança na perspectiva do cliente. E nós vivemos aí um ciclo de pandemia no qual houve, de fato, um salto brutal na penetração digital do varejo e na maturidade digital dos consumidores. Nós não voltaremos mais a 2019 porque aquele cliente não existe mais, as empresas não existem mais e o ambiente competitivo não é mais o mesmo. Então, há um grande legado, há um grande aprendizado, há certamente também uma perspectiva muito diferente, porque as empresas desafiadas num momento de incrível pressão e sem referências, revelaram uma capacidade brutal de superação e aí se abre um pouco daquela descoberta de que as empresas tradicionais também podem se comportar de maneira similar às nativas digitais, às startups, e que, de fato, a agenda de inovação ela pode tracionar e pode ser muito relevante para a transformação do negócio. A agenda de transformação digital, e quando se fala especificamente dela dentro dos negócios de varejo, frequentemente é confundida com uma agenda de aumento ou entrada de vendas online e aumento de investimentos em tecnologia. Nem uma coisa nem outra transforma um negócio. A transformação digital ela é essencialmente uma agenda cultural e organizacional, pelo qual a empresa redefine a maneira como organiza pessoas, processos e usa a tecnologia para transformar a relação com o cliente. Então, por trás de tudo isso está um grande desafio cultural organizacional que obviamente impacta muito a relação do negócio com a tecnologia e não só com ela como viabilizadora, mas o centro da agenda está na mudança cultural. O varejo alimentar no mundo, exceto China, Coreia, era historicamente o setor menos penetrado digitalmente e pode-se dizer assim mais atrasado, e não é por miopia setorial, é por características estruturais. É o setor mais complexo, é o setor mais difícil de ser escalado em modelos digitais de forma sustentável. Existe toda a questão inerente aos produtos, ao fato de se lidar com produtos perecíveis, a complexidade logística e operacional de tudo isso e a capilaridade que os diferentes formatos desse varejo têm de servir diferentes missões de compras de maneira muito próxima do cliente. Então, por uma série de razões, esse setor sempre esteve muito abaixo de todos os outros do varejo na penetração digital e na relevância do digital nas jornadas de compra. Tudo isso mudou e foi superado durante a pandemia. Nós vivemos um salto, esse salto foi maior no varejo alimentar. E os números que a Nielsen recém revelou, e o Roberto Butragueño está aqui, ontem ele mostrou inclusive esses números com um zoom no varejo alimentar. O ano passado o varejo digital brasileiro teve um salto. Dentro desse salto há dois números que gritam, um é o do cross-border e o outro é o do crescimento nas categorias do varejo alimentar, que mais que dobraram em relação ao 2020, no qual já havia havido um salto relevante. Então, certamente o momento é outro e a relação que o consumidor tem com o varejo alimentar e com jornadas impactadas
pelo mundo digital e canais digitais é muito diferente. Então, isso daqui era um pouco para trazer contexto para a nossa conversa. Agora sim eu vou querer explorar e aprofundar um pouco desses temas e outros mais com o Charles e o Barral. E eu vou começar jogando a bola para vocês um pouco em cima disso mesmo, né? Como é que vocês estão vivendo dentro das respectivas organizações e das experiências que vocês vivem aí, né? Charles teve diversas passagens importantes em negócio de varejo, o Barral já esteve em diversas empresas e como conselheiro também. Como é que vocês estão vivendo, de fato, essa relação do varejo com a agenda de transformação digital, o entendimento do que significa isso e como está sendo canalizado, né, a priorização de como sair do discurso para a prática e efetivamente enfrentar as dores que tudo isso comporta? Então, Charles, você quer começar um pouco? Perfeito, pode ser sim. Bom, transformação digital, acho que, como você bem colocou, nada tem a ver com digitalização do negócio. Transformação digital é um movimento que é efetivamente de transformação da organização dentro dela. Então, a gente jamais vai saber se um varejista, se uma empresa qualquer está transformada digitalmente simplesmente olhando de fora ou olhando na nossa relação como cliente com ela. É muito difícil. Para saber se ela passou pelo processo de transformação digital, a gente precisa entrar e entender como ela está estruturada, como ela está organizada nos seus diversos departamentos. E aí a gente fez isso no Banco Carrefour. A gente hoje se considera a maior fintail do Brasil, né, porque a gente está absolutamente integrado a esse ecossistema Carrefour, né, que integra o banco, o varejo, properties, farmácias, postos e agora até uma operação de MVNO, né, de telecomunicações que a gente está começando. Mas a verdade é que transformação digital, então, é mapear a jornada do seu cliente, que invariavelmente começa em awareness, quando ele descobre que a sua empresa existe e qual é o portfólio de produtos e serviços. E termina lá longe, no cancelamento, quando ele deixa de ter relação com a sua organização. E em cima dessa jornada do cliente, nas suas diversas fatias, você vai estruturar as famosas squads. Então, squads não são pequenas células de tecnologia, não, muito pelo contrário, são grupos multidisciplinares. Em awareness, inclusive, você tem muito mais gente de marketing do que de tecnologia, e cada uma dessas células tem que ter um KPI de cliente. Se não tiver KPI de cliente, não se chame de squad. Pode se chamar de qualquer outra coisa, menos de squad. Quem é que cede as pessoas para formar as squads? Os centros de excelência, tecnologia, marketing, etc. Agora você tem outras áreas que são estruturantes da organização. RH, compras, jurídico, etc. São as funções corporativas, que podem rodar metodologia ágil, tá? Não tem problema nenhum em todas as áreas da organização rodarem Scrum, Kanban, metodologia ágil, zero de problema com isso. Mas as funções corporativas, elas suportam essas outras áreas. Então, na prática, quando uma empresa está transformada digitalmente, você só tem duas áreas. A área que atende cliente, as squads, e a área que ajuda quem atende cliente, as funções corporativas. Portanto, todos os processos da organização são orientados para ajudar o cliente na ponta, no final, aonde importa. Então, o Banco Carrefour passou por essa transformação, a gente já se considera transformado digitalmente e a gente está emprestando essa nossa experiência de uma empresa menor, são 700 colaboradores, apesar do tamanho e do volume de crédito que a gente cede ao Brasil, para emprestar essa metodologia para o varejo fazer a mesma movimentação e cada vez mais estar em contato com o cliente na ponta, que é onde importa. Muito bom, muito bom. Barral, como é que você está vendo e vivendo isso, não só no Lopes, né, mas o que você está vendo, né, as dores de efetivamente fazer essa agenda tracionar? Bom, eu tenho algumas experiências interessantes. Inclusive na indústria, eu sou coordenador do Comitê de Inovação do Conselho da PIF-PAF Alimentos, que é um negócio totalmente diferente. E no Lopes eu estou vivendo isso de uma maneira, acompanhando da maneira que a empresa se adapta. Qual é a dificuldade que eu vejo ainda no varejo alimentar? Basicamente, mudança de cabeça. Quando você fala em transformação digital, você tem que ir para cima e descer. E acho que ainda nós temos uma dificuldade muito grande nisso. Existe um medo. Eu escutei de um supermercadista outro dia, ele dizer que ele ouviu, não sei aonde, né, estatisticamente, que pós a pandemia agora,
o pessoal está diminuindo a compra digital e comprando mais no físico. Afinal, acho que você não está entendendo o que está acontecendo. Acho que a coisa é um pouco diferente. Ele está tendo a opção de ir lá, ver e comprar da forma que ele quiser. Ele escolhe a maneira de comprar. Então, acho que o grande desafio que a gente tem dentro do nosso negócio de varejo alimentar é essa mudança de cultura, que não adianta, gente, ela começa de cima. Não adianta eu tentar fazer isso com, por exemplo, montar, a gente fez um processo de squad, tem toda uma coisa muito bem montada nisso. A indústria olhando exatamente dessa maneira, o que é corporativo e o que é visão de coisa. Isso como indústria. Como varejo, a gente não vê isso ainda. Quando você fala em squad no varejo alimentar, olhando o supermercado tradicional, vamos falar assim, cara, o cara vai chegar assim, pô, mas esses caras estão fazendo o que aqui? Eles não estão, em vez de estar cuidando do depósito, da loja e tal. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem. Claro que melhorou muito, porque na hora que você tem, eu vou dar só um detalhe para o Lopes entender. O Lopes, no mês de março, atingiu 4,7% de participação de venda digital, sem e-commerce próprio, com os aplicativos, certo? Sem um investimento sequer, nenhum investimento, e dando um resultado muito forte. Isso quer dizer o seguinte, a 4ª loja da empresa. Então, assim, quando você chega a esse patamar, você tem que olhar para trás e ver o seguinte, o que é que eu preciso fazer? A outra coisa não é exatamente não olhar só essa transformação para a questão de venda, mas olhar o todo. Possibilidade do RH, nos outros setores, como é que eu entrego isso? O RH é fundamental, as pessoas nessa hora são fundamentais, você tem que mudar o espírito da pessoa, até na loja você tem que pensar diferente, e esse é o grande desafio, como é que eu faço isso com meus gerentes, com meus encarregados, em que eles vão ter que entender que no futuro, e a gente já pode falar nisso de alguma maneira, é chamada gôndola infinita, quer dizer, você vai ter, isso já existe muito na parte de eletro, coisa, mas quando você vai para alimentos, como é que eu posso ter um mix, uma loja que ela pode ser metade dark store e metade física de atendimento, e nisso aqui eu faço um polo de atendimento. Então, acho que são desafios que a gente tem que ter, mas aí tem um papel muito forte de nós que podemos dar um pouco de opinião, puxar essa cultura como um todo de cima para baixo. Se isso não for dessa maneira, vai ficar difícil. Por exemplo, nas empresas tradicionais, que ainda tem uma gestão muito fechada, quando você fala em mudança de cultura, há um temor. Quer dizer, eu vou perder a característica da empresa. Não, você não vai perder. Você vai adquirir subsídios e evoluir. Então, essa é a visão que eu tenho. Eu tenho visto coisas muito interessantes. Eu tenho tido o prazer de lidar com um amigo do Alberto, que é o Eduardo, nessa área que trabalha muito forte, cuida do Comitê de Inovação no Lopes, e os desafios. Outro dia nós fomos fazer uma reunião do Comitê de Inovação, quer dizer, eu não estava, mas a equipe, no Cubo do Itaú. Para quê? Para discutir aquilo que está... Por que é aqui? Como é que é esse ambiente? De que maneira é isso? E trazer um pouco desse, vamos dizer assim, desse ar, desse oxigênio para o grupo. Então, acho que e aí tem um detalhe. Você tem os sócios, no caso, o conselho, e você tem os executivos. Se isso não estiver bem alinhado nisso aqui, e esse é o grande desafio, como é que eu alinho isso aí? Porque senão, às vezes você começa experiências e você não tem um alinhamento de vida. E aí o que acontece? Você perde no meio do caminho. Acho que a transformação digital, ela não acontece de baixo para cima, ela só acontece de cima para baixo, e se não houver profundo alinhamento e principalmente um entendimento do que significa isso nas instâncias estratégicas, ela vai ser sabotada sumariamente, né? Eu queria voltar, Charles, um tópico que você comentou no começo da sua fala, para o tema jornada do cliente, né? Que é o ponto de partida de tudo e é onde de fato você começa a mudar o eixo do negócio. Eu costumo dizer que o varejo ele é um negócio historicamente e culturalmente, né, a gente está falando muito de cultura, obcecado por produto e por operações, mas não é obcecado por cliente, porque na verdade o varejo não conhece quase nada do seu cliente, né? Ele conhece muito dos produtos, então sabe tudo de produto, sabe quase nada de cliente. E aí, quando a gente fala de jornada, o grande desafio é que você só consegue entender jornada e de fato dominar o cliente e a jornada dele pelos dados, né? Isso não é por intuição ou observação, é por dados. Então, começa o grande desafio número 1 do varejo, né? O varejo tem muitos pontos de contato onde os clientes interagem com o negócio durante suas jornadas. Outra coisa,
O varejo é muito viciado em entender ou em tentar entender comportamento de shopper ou de consumidor quando ele está no ambiente da loja. Mas a jornada não começa e não termina dentro da loja. Então, na prática, aí aonde destrava o roadmap no qual eu começo a me preparar para capturar os dados que vão me dar visão de jornada, que vão me permitir conhecer e dominar de fato clientes, e aí sim poder começar a pensar em fazer alguma coisa que saia de uma visão de produto para uma visão de cliente. Perfeito. Bom, vou me emprestar aqui de uma palestra que eu assisti na NRF de 2019. Sucarita Kodali, logo na abertura, ela trouxe os dados da Forrester que estavam ali fresquinhos e diziam o seguinte: 89% dos varejistas acha que está fazendo alguma coisa do ponto de vista de customização para os seus clientes. Sabe quantos por cento dos clientes reconhece a customização que está sendo feita para eles? 5%. E ali eu ousei dizer o seguinte: é o fim do Big Data. A gente tem a mania de querer coletar todos os dados possíveis e imagináveis dos nossos clientes, mas o que de fato a gente faz com isso? Então, eu acho que está começando a chegar a era do Smart Data. Só colete aquilo que de fato você vai usar para transformar essa relação que você tem com o seu cliente na ponta, aonde importa para ele. Então, qual é a melhor próxima oferta para o seu cliente? De que forma ele tem que ser impactado pela sua comunicação? O que de fato está importando para ele naquele momento? E são esses os dados que transformam a relação com esse cliente. Ainda na minha antiga casa, na Leroy Merlin, a gente fez um estudo justamente para tentar entender o seguinte: entre a compra de uma seção e outra seção, imagina lá material básico, aí depois acabamento e depois decoração. Entre uma seção e outra, qual era o tempo médio de compra que existia? E a gente transformou toda a nossa mídia de impacto para esse cliente, transformou isso depois, inclusive, numa API para conectar ao site e fazer com que a navegação se tornasse dinâmica. E só de entender qual era o melhor próximo momento de compra e qual a próxima gama que ele deveria entender, a gente conseguiu botar de pé uma prova de conceito que por si só trazia 1.500% de ROI. Então, dado é o novo petróleo, desde que seja dado inteligente, claro, e não Big Data. E aí, Barral, quando a gente vai para o mundo real, a vida como ela é, né? O desafio é como é que você prepara os processos e os sistemas para capturar, para organizar, para armazenar, para centralizar, para manter íntegros e depois disponibilizar para que, de fato, você possa fazer alguma coisa de útil com eles, né? Então, na vida como ela é... Bom, na vida como ela é, eu vou dizer o seguinte, tem um detalhe do que o Charles falou que, para mim, casa com a filosofia que eu tenho para o varejo, o simples bem feito. Então, quando você entende que eu não preciso exagerar no fundo de dados, eu começo a trabalhar melhor o que eu vou usar realmente. Outro desafio é que se confunde dados e se tenta cruzar com RP e fazer um monte de confusão, que não é esse o detalhe. E as pessoas têm que entender isso. Nós temos um outro problema no Brasil, que é a questão do check-out, tá? Olhando o supermercado. O nosso modelo de check-out está superado, inclusive, não é no Brasil, no mundo, mas o nosso modelo principalmente. E acho que essa é uma visão que a gente tem que ter. Então, o que a gente tem que procurar fazer? Aí é uma discussão tremenda. Por exemplo, você faz lá o projeto de CRM, toda aquela história, e aí você começa a tentar entender o que é que o Barral quer comprar, Barral. É um pouco esse trabalho que você está falando, que você fez, eu acho que é um trabalho que nós, varejistas de supermercado, ainda não fizemos, que é entender a sequência dele dentro do varejo, dentro da loja. A jornada, né? A jornada dele. Como é que ele faz o caminho? Eu me lembro, no passado, tinha uma rede... As pessoas falam que o atacarejo é uma coisa nova. Esquecem que tinha um negócio chamado Superbox no passado. O cara mais velho sabe. Então, você se lembrar que o Superbox você fazia um caminho assim. Você fazia um caminho. Porque você definia a jornada para ele. Você dizia para ele como é que ele tinha que andar. Gente, isso a gente sabe há muitos anos que isso não existe mais.
Mas nós temos obrigação de entender essa jornada se a gente quiser realmente trabalhar esse cliente. Qual é o nível de oferta? A outra coisa é o seguinte, que tipo de oferta agrada aquele cliente? Como é que eu chego nele? Porque o que a gente vê hoje, ainda, mesmo com tecnologia, e eu estou falando de gente que está trabalhando ofertas de uma maneira para aquele cliente que não é aquilo que ele quer. Eu tenho recebido ofertas de alguns varejistas que eu uso para poder controlar, que, pô, eu não compro aquilo normalmente. Por que chegou para mim? E já com tecnologia, tá? Eu estou falando que já com tecnologia. Então, eu acho que a grande lição que eu posso dar é o seguinte. Por isso que eu acho que a questão de cultura é fundamental. Porque se você não criar um espírito para isso, que todos entendam, e aí vale para o pessoal do comercial, vale para o pessoal operacional, vale para todo mundo, ter esse espírito. A gente estava falando aqui em perdas, em prevenções, né? Muito desse que a gente tem de perda é pela não boa utilização dessa sequência. Quer dizer o seguinte, a gente fica discutindo modelos, mas esquece que tem caminhos que você pode evitar usando todo esse diálogo digital. E não e digital, volto a dizer, não é só tecnologia, é o espírito do negócio. Como é que eu faço isso virar? Gente, você não sabe a dificuldade que é isso. Eu estou te falando, alguém que tem 63 anos, que está nesse ramo há muitos anos, que viveu várias fases do ramo, a criação da automação, o negócio todo, e a gente ainda esbarra em coisas muito bobas dentro de uma loja, dentro de uma implantação de um processo desse. Por que vocês foram no Cubo? O que vocês foram aprender lá? Digo, nada. A gente não foi aprender nada. O pessoal foi lá para ver aquilo como funciona. Então, e vivenciar. Mas tem que ir lá ver o concorrente. Digo, gente, a outra discussão é o seguinte, a gente procura saber muito o que o cliente quer comprar, mas a gente esquece de uma outra coisa que a gente tem que começar a entender, que é aquele cliente, por que aquele cliente não vai na sua loja? Que é o estudo do case do cliente que não vai na sua loja. Por que ele não vai na sua loja? Ou que deixou de ir. Ou que deixou de ir, ou que passa aí menos. O que ele está fazendo? Ele está comprando agora pelo Mercado Livre, por isso? O que é? O que ele está fazendo? A gente não procura isso. Raramente você pode ver. Você pega, no geral, com certeza tem pessoas, gente fazendo isso, mas a maioria não olha isso. Ele está olhando sempre a pesquisa dentro da loja dele, do ambiente dele, que é um ambiente que teoricamente acha que é controlado. Mas quando você vai para fora, aí é diferente. Então, acho que o grande desafio que a gente tem é isso. É não ter medo, em primeiro lugar, não ter medo de conhecer o novo. Segundo, não ter medo de errar. Nós temos muito medo de errar porque tem uma história chamada resultado, EBITDA, que de uma certa maneira vai ter que mudar esses conceitos. Não que a empresa não tenha que dar lucro, não é isso. As pessoas confundem isso. E acho que todo o objetivo de uma melhora é para ter o lucro, não tenha dúvida. Ninguém faz nada para não ter lucro. Agora, como é que eu chego nesse lucro de uma maneira saudável e agradando o meu cliente? E aí vem essa história toda que a gente está vendo aí. A pandemia acelerou, não tenha dúvida. Mas eu não sei se todos se prepararam aproveitando a pandemia. Eu tenho dúvida disso ainda. Aí eu vou pegar um gancho disso que você falou. Deixa eu completar uma coisa do Barral aqui, só para... E aí, Barral, a gente conseguiu fazer essa união entre a tecnologia e o ser humano na loja, na ponta, olhando para o ecossistema. Porque, olha só o que a gente fez. Até então, a abordagem para a oferta do cartão de crédito na loja era um processo quase como uma metralhadora giratória, né? Então, você passou pelo caixa, alguém te abordava e oferecia o cartão de crédito. E aí, a aceitação de ouvir a proposta era de 6%. 6%. Então, 6 a cada 100 abordagens, a pessoa topava ouvir a oferta, topava e falar sobre o cartão de crédito. Os 94 ficavam irritados, inclusive. E aí, dentro desses 6%, você ainda tem, assim, quem tem crédito ou não, quem pode ter crédito ou não. Quando a gente integrou essa história da melhor próxima oferta, quando você passa no caixa hoje, eu já sei se você tem ou não o cartão de crédito Carrefour. Então, eu não vou mais ofertar cartão de crédito Carrefour para quem já tem. Para quem já tem, eu vou ofertar serviços adicionais, como seguro, etc. Para quem não tem, aí eu abordo, mas eu já abordo sabendo, ele tem possibilidade de ter crédito, sim ou não? Eu já bato uma consulta antes mesmo de ir falar com você.
Entendi. Então o processo se torna muito mais eficiente e baseado em uso de dados. E em centralização da visão do cliente, né? Você tem uma visão única, não é o cliente do banco, não é do o cliente da banco, loja, exatamente, o cliente... do ecossistema. Exatamente. É isso aí. Mas aí eu queria trazer, você comentou um ponto que eu acho que é super relevante, que é o varejo vai ter que redefinir seus indicadores, né? Então os KPIs são hoje um grande obstáculo, porque a gente não mede aquilo que é importante para entender o cliente, a gente continua medindo aquilo que é importante para a operação. Então, se você olhar os indicadores-chave de quase todas as empresas de varejo, elas têm uma imensidão de indicadores voltados a gerenciar fluxo de produto, fluxo operacional e quase nada de cliente. Porque você fala, bom, tá bom, você sabe quanto você vende, e no fundo, os sistemas de gestão do varejo foram construídos para gerenciar médias, né? Eu gerencio o fluxo médio de pessoas, taxa média de conversão, venda média por metro quadrado, venda média por checkout, venda média por funcionário, venda média, e as médias não nos dizem quase nada sobre clientes. Então, você sabe quantas pessoas entraram, mas não quem era. Você sabe quem teve, o que o cara esteve lá, mas não sabe se ele está vendo mais ou menos, etc. Então, quando a gente começa a trazer, e aí você estava falando, é óbvio que o lucro é o combustível de qualquer negócio, lucro e caixa. Mas o problema é que se você olha a empresa na perspectiva só dos seus indicadores econômico-financeiros operacionais, você tem uma fotografia da saúde de hoje, não te garante nada na saúde de amanhã. E esse é o grande problema que ninguém está olhando. Se eu estou ganhando mais clientes do que perdendo e capturando mais valor do que me custa esse cliente, ok. Se eu não estou, eu posso estar lindo no EBITDA e eu vou para a decadência. Então aí eu pergunto a vocês, o que vocês têm conseguido desafiar nas organizações de começar de fato a incorporar indicador de cliente dentro daquilo que é chave e que é centro da gestão e dos processos? Bom, primeiro, indicador molda comportamento. Sim. Então, a hora que você coloca para medir alguma coisa, você está moldando o comportamento de todas as pessoas da organização. E aí a gente tem uma visão, né, tem uma noção de que a gente deve medir KPIs. E aí os KPIs, o problema dos KPIs é que eles meio são ou é preto ou é branco, ou eu atingi ou eu não atingi. E essa é a lógica do indicador, né? Então, assim, eu atingi a meta ou não atingi a meta? Só existe isso, não existe um meio de caminho. E aí surge uma metodologia que está associada ao ágil, que são os OKRs. E aí todo o banco hoje está orientado por OKRs. E a diferença dos OKRs é que você estabelece roof shots, então, metas plenamente atingíveis dentro do exercício de um ano ou de um trimestre, etc. E moonshots. Você já sabe de antemão que você não vai atingir provavelmente aquela meta. Mas na verdade não é bem uma meta, né? É uma ambição, na verdade. É uma missão, é um direcionamento, é um caminho. E aí quanto mais próximo você chegar daquilo, melhor é. Mas você não tem... Quase que no início do ano, você não tem nem a noção de aonde você vai chegar com aquilo. Na verdade, o ideal é até trabalhar em ciclos menores, porque você vai lidar com muita incerteza, e né? você vai pivotar e você vai evoluir isso o tempo inteiro. Então, é claro que você vai medir, classicamente, o NPS dos clientes, mas o propósito do banco hoje é transformar serviços financeiros em experiência e crédito em qualidade de vida. Serviços financeiros em experiência. Vamos pegar essa primeira parte. Que o pessoal do banco não me ouça agora, eu comparo os serviços financeiros a joelho. Eu não sei quem de vocês aqui acorda às 6 horas da manhã e fala, nossa, meu joelho hoje está incrível, vou correr 10 quilômetros. Eu duvido que alguém faça isso. Vocês só lembram que tem joelho quando ele dói. Serviço financeiro é um pouco isso. Você coloca o seu cartão de crédito numa maquininha e se começa a demorar mais do que 1 ou 2 segundos ali, você já acha que tem um problema. Você só lembra de serviço financeiro quando dói. Você não para um jantar com amigos, um happy hour com amigos para falar, deixa eu te contar do meu cartão de crédito. Então olha o tamanho da jornada que a gente tem para falar o seguinte, eu quero que você pare um jantar com amigos para falar do meu cartão de crédito e dos serviços financeiros que eu estou prestando para você com adquirência, com conta digital e etc. Crédito em qualidade de vida. A gente não pode esquecer nunca que a gente está inserido dentro de um varejo alimentar. Diferente de uma compra que você faz uma compra comparada uma vez por ano, uma televisão, uma geladeira, alguma coisa do tipo, um eletro, enfim.
O cara está lá toda semana. Ele precisa daquele crédito para se alimentar ou para estruturar o seu próprio negócio. Que pode ser um pequeno transformador, um dogueiro, uma pessoa que vende pão de queijo, pipoca, enfim, o que for. Ele tem um business associado a isso. E se eu consigo entender o crédito que ele precisa para os SKUs que ele precisa, eu estou impulsionando o negócio dele, eu estou melhorando a qualidade de vida dele. E isso não dá para medir com KPI. Isso você precisa de uma outra metodologia para medir. Paulo, você tem visto ou tem vivenciado processos de fato, incorporação de indicadores e mais cliente no centro dos painéis de gestão e das discussões de gestão e dos processos e, como o Charles bem falou, ou seja, aquilo que você não mede, você não cobra, aquilo que você não cobra, as pessoas não fazem, né? Então... Tenho visto muita conversa, vou ser honesto. Realidade, assim, acho que tem muita gente andando, tá? Mas tem um problema maior aí, e aí você vai entender o que eu coloco. Isso vale, não é uma crítica, mas é uma visão de mercado. O mercado, quando olha para nós, do varejo, olha com olhos EBITDA, exatamente isso. E nós, de uma certa maneira, nos relacionamos dessa maneira. Você falou um negócio para mim que eu me lembro de uma fase na minha vida que todos devem saber, eu comandei, junto com os acionistas, o Açaí, desde a loja 2 até a loja 57, mais ou menos. Já na versão Pão de Açúcar, mas para mim o mais importante foi os primeiros 8 anos iniciais. O acionista principal do Açaí tinha uma filosofia muito interessante, sem tecnologia nenhuma, tá? Que era, ele dizia o seguinte, no caso nosso lá, tem que entender esse dogueiro. Vamos para a Praça Silvio Romero, lá no Leste, para entender esse cara. Como é que esse cara age, e era o fluxo, entender. Então, você entender, 32 dogueiros tinha na Praça Silvio naquela época, com horário diferente. Então, você tinha que fluxo. Vamos entender, vocês quase todos passam na Marginal, certo? Quando a Marginal está parada, vê aquele pessoal vendendo, né? Vocês sabiam que aqueles caras são comissionados e é loteado Então, assim, quando você conhece o seu negócio, você começa a entender. Quando você conhece o seu cliente. Eu não vejo ainda, Alberto, eu vejo o esforço, por exemplo, de vocês no trabalho, quando levam a gente para a NRF, eu vejo muita conversa, mas eu vejo pouquíssima gente. Tem gente, sim, claro que tem. Eu estou vendo o que vocês estão falando na questão do Carrefour, tem outros fazendo a mesma coisa. Eu estive agora visitando o pessoal do Mufato, eles têm uma experiência de ecossistema fantástica hoje. A gente no Lopes está começando, é uma jornada, isso é uma jornada, mas assim, tem pontos muito importantes. Um dos pontos mais importantes você colocou aí. Eu não sou tão sofisticado em falar nomes bonitos, né? Mas assim, que é a história da meta e do desafio. Eu aprendi que meta é uma das piores coisas que tem na vida, porque geralmente você joga uma meta alta demais e acaba tendo as dúvidas e o acionista tem problema e o executivo tem. Se você trabalha com os desafios e sabe remunerar o desafio, e remunerar que eu falo não é só o dinheiro, mas fazer com que as pessoas entendam por que precisa chegar ali no desafio, você chega lá. A gente sempre está preocupado, e por uma questão de iniciar, em cumprir a meta, por causa do resultado e tal. Mas alguns aspectos, principalmente dessa jornada, vamos falar assim, jornada digital, ela é diferente, eu tenho que olhar diferente. Eu tenho que olhar como eu trabalho essa, entre aspas, adquirência desse consumidor. As medidas que a gente tem tradicionais, que vocês tanto falam, elas ainda não são trabalhadas como desafiantes dentro da organização, pelo menos na média das organizações. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem que fazer provocações e fazer com que essas mudanças aconteçam. Então, a realidade, ela ainda é muito conduzida pelo perfil dos executivos que estão comandando. Então, por exemplo, eu tenho o privilégio de ter no Conselho do Lopes um cara como o Edu que tem esse perfil e vai me ajudar a fazer isso. Mas eu não sei se tenho tantos perfis desses para ajudar. Eu estou falando de empresa tradicional. E na provocação, eu acho que isso é fundamental. E a gente tem que começar a trazer gente diferente para o ambiente. Sim. Na PIF-PAF, o que eu fiz no comitê? Deu um trabalho danado, porque o Minier, que é o cara que cuida dessa área, é meio doido, né? Um pernambucano meio doido. E a gente fez uma provocação de trazer gente diferente para o comitê para fazer provocação.
Importantíssimo. Tá? Por quê? Porque eu tenho que olhar aquilo que ele, de maneira diferente. Que eu internamente, gente, não, com certeza, muitas vezes eu não vou saber pensar, porque eu estou na rotina pensando a mesma coisa. Quando eu trago uma pessoa com uma visão diferente do processo e que vai me cobrar uma atitude diferente e do meu pessoal, a coisa começa a olhar. E aí você começa a avaliar de maneira diferente. Sim. Então, eu acho que a reflexão que a gente tem que ter, e aí é o desafio para nós, varejistas, na sua maioria, é que a gente tem que fazer esse ambiente nosso mudar a cara. Quer dizer, como é que eu trabalho isso? E a gente tem a mania de... Primeiro, no passado, agora já nem tanto. No passado, você não pode falar os números, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você não pode falar... Agora o pessoal está abrindo um pouco. Mas a questão principal é o seguinte: como é que eu me desafio? Eu tenho, nos últimos anos, a sorte, eu fiz um ecossistema para mim de conselho. Então, eu tenho área financeira, indústria alimentar, indústria de bebida, varejo. Por quê? Exatamente para eu tentar entender isso e os efeitos desse detalhe. Não é uma questão só de você, eu quero entender o que é que afeta a ponta, porque no fundo, todo mundo fala que bota o consumidor na ponta. Mas posso falar? Pouquíssima gente coloca. Não põe. E você tem toda a razão. Assim, eu na pandemia acabei ajudando a implantar diversos comitês de aceleração digital em empresas de varejo de setores distintos e é muito uma agenda de alinhar as lideranças e de conseguir definir as batalhas, priorizar as frentes e ter a disciplina de percorrer essa jornada, que não é um tiro curto. E que você não tem, você não sabe o resultado. Isso aí, e não tem ponto de chegada, né? Agora, eu queria trazer um tema que é talvez o lado mais pesado dessa agenda e que é pouco glamuroso, né? Que é a arquitetura, né? Porque é tudo muito legal quando você faz as coisas que o cliente vê e que ele percebe, que tocam o cliente e coisa e tal, mas para que isso comece a acontecer, tem que começar pelo encanamento, né? Tem que começar pela fundação, tem que começar por aquilo que o cliente não vê. E são as decisões difíceis, porque nas empresas você quer fazer rápido coisas que já... E tem um negócio chamado torre de investimento, que aí você vai fazer orçamento e você coloca que você vai abrir menos uma loja. Isso. Porque aquele dinheiro você vai usar nessa tubulação, que ninguém vai ver, mas ela vai dar resultado. Aí o que acontece? Não, mas e aí? Na verdade, a discussão é que quando você começa a trazer para a mesa o que precisa ser alocado para fazer isso, mas com isso eu faço tantas lojas, né? Então, exatamente. Que aí volta o modelo mental do varejista, pensando em operação e coisa e tal. Agora, você falou, nós nos consideramos hoje uma empresa que já foi bastante impactada pela transformação e coisa e tal. Como foi o desafio de mexer com a arquitetura? Vocês já estão componentizados, já estão desconstruídos os microserviços, já tem essa capacidade de fazer os squads trabalhar e depois não ter que entrar na fila de espera da TI para poder receber as coisas ou poder fazer as POCs e os MVPs. Como é que a arquitetura foi um viabilizador dessa agenda mais ágil de transformação? Legal. Bom, primeiro, assim, a minha esposa é arquiteta, tá? Então, assim, eu tô acostumado a ver ela tocando obras, assim, a primeira coisa que os clientes dela querem fazer é comprar acabamento, né? Querem comprar porcelanato, e ela fala, calma, a gente tem 3 meses de quebra-quebra primeiro, né? Então, as empresas todas, elas têm que passar por esses 3 meses de quebra-quebra, que às vezes, na verdade, é até um pouquinho mais. Acho que é um pouquinho mais, dependendo de onde você está. Isso aí é mais doloroso. Principalmente agora na questão com segurança cibernética. Perfeito. Virou um desafio tremendo, e as empresas não estavam preparadas para isso. Não, segura porque esse tema é importante, a gente volta nele já. Perfeito. Mas então vamos falar de arquitetura. Na verdade, assim, a gente vem de uma tecnologia que é monolítica, que é difícil de integrar e que, portanto, cria filas e filas e filas de delivery, né? As equipes constroem, a gente vai ao mercado, a gente fala com as startups, só que aí chega no ponto de integração e a gente para. A gente não consegue integrar. Então, dentro do Banco Carrefour, a gente quebrou esse monolito. Hoje, o nosso aplicativo está desenvolvido numa tecnologia que é PWA, é o Progressive Web Application. Então, a gente consegue rodar aquele front que vocês veem como um aplicativo em qualquer equipamento, em qualquer dispositivo. É óbvio que tem vantagens e desvantagens disso. A tecnologia nativa também, dentro dos smartphones, tem várias vantagens, enfim, mas você pode trabalhar com uma arquitetura toda em microserviços, que vai facilitar o processo de integração. Agora, não é só dentro da sua empresa, mas também com os seus parceiros que vocês têm que fazer isso, né? No caso do banco, a gente tem a processadora, a TISYS,
que precisa também evoluir na sua arquitetura para permitir cada vez mais a gente integrar serviços que possam ser percebidos pelo cliente na ponta. Vou te dar um exemplo. O segundo maior motivo de ligações para a central de call center lá do Banco Carrefour, para entender um dos lançamentos na fatura do cartão de crédito. Por que isso? Porque o cliente vai até uma lanchonete no início do mês, e aí 30 dias depois, óbvio que ele nem lembra mais o que ele comeu, vem um lançamento na fatura com o nome, razão social, Arcos Dourados da Felicidade. Nunca fui nesse lugar. Aí ele liga e descobre que Arcos Dourados da Felicidade é, na verdade, McDonald's. Mas eu gerei uma fricção para ele. Eu gerei uma fricção para ele, ocupei os meus bastidores, ocupei o tempo dos meus atendentes só para explicar isso. Segundo maior motivo de ligações para o meu call center. Aí a gente traz uma startup, First Performance, que faz o processo de Merchant Data Cleansing. E eu limpo a fatura e começo a entregar a fatura com nome fantasia. E mais do que isso, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem faturas que são disléxicas, né? A gente compra em marketplaces, cada hora o nome do marketplace vem de um jeito. Mercado Livre, ML, Mercado L e por aí vai. Na mesma fatura vem vários nomes diferentes. A gente normatiza isso e entrega. Isso é um microserviço que a gente consegue integrar no nosso aplicativo tem uma API e consegue integrar na nossa processadora. Tá. Então, precisamos fazer esse trabalho de arquitetura, quebrar os monolitos para a gente permitir essas integrações cada vez mais rápidas. Quando você estava falando, né, no fundo os squads são os donos da jornada do cliente, né, você precisa sair de grandes problemas que se fatiam em problemas muito menores, onde você fala isso, eu tenho uma dor de um cliente, eu vou resolver essa dor do cliente. E isso não vai parar a minha empresa e parar a minha TI, porque eu tenho uma coisa que dói no cliente e eu consigo resolver se eu puder mexer só nela, né? Aí, Barral... Eu vou fazer uma propaganda ao vivo de uma startup agora para vocês, chamada Digibi. Se vocês tiverem problemas de integração entre sistemas na empresa de vocês, procurem a Digibi. A Digibi é uma startup de arquitetura de tecnologia. Então, ela costuma conseguir resolver isso num tempo muito menor, inclusive, e os caras são muito bons. Fica a dica aí, Barral. Varejo adora sistema legado, né? Então, cara, pera aí. Não, é o CPD. É o CPD. O cara quer mostrar. A primeira coisa que o pessoal fazia era mostrar o CPD e depois o CD. Todos os nossos processos estão desenhados em cima dessa ferramenta. Se você me tirar esse negócio aqui, eu não sei mais dirigir, assim. Então, o CD é um monolito também. O CD é um monolito do varejo. Então, depois a gente pode falar de quebrar isso. Vamos voltar na vida como ela é. Aí você tem que encarar a discussão de, tem que desmontar esse bicho aí, velho. Vai ter que se livrar desse negócio aí e começar a desconstruir ele. E aí? Rapaz, isso no Lopes deu dor de cabeça, cara. A gente, para ir para a nuvem, o povo ficou meio doido, viu, lá, porque, ele não vai ver mais a máquina. Onde é que está a máquina? Aí eu brincando, não, está na Rússia. Ainda bem que foi lá atrás, porque se tivesse está na Rússia hoje, ia ser um problema sério. Então, assim, esse desafio, gente, é um desafio muito claro. O desapegar, isso é natural do ser humano. A gente sabe a história do ser humano, que ele quer ter na mão, que ele quer sentir a segurança de ver. De uma certa maneira, a nossa história do nosso negócio é feito dessa maneira. A construção dos nossos negócios de varejo foi o esforço do supermercadista, o trabalho que ele teve, conseguir fazer a primeira loja, comprou o primeiro computador, tem essa história muito bem contada. Aí você chega agora no final e alguém chega para você e diz, esquece tudo isso, e isso você não vai ver fisicamente, tá? E lá no Lopes é interessante porque... Você não vai ser dono, inclusive. Você vai pagar por mês, você vai pagar por mês. Não é mais seu, você vai alugar. Você vai alugar. E aí, lá no Lopes é interessante, porque tem um prédio da matriz e tem um prédio do outro lado, que é onde fica o escritório dos sócios, né, separadamente. Ele é uma empresa altamente de governança muito interessante, a família não está no dia a dia, é muito interessante isso. E aí você tinha a área de tecnologia, estava lá, o CPD estava no mesmo prédio lá. Eu digo, isso aqui a gente vai esvaziar tudo, tá? Isso aqui não vai ter mais nada. Cara, teve um dos sócios que falou, como assim? Eu falei, como assim? Não, nós vamos fazer isso. Então, essa é o grande desafio, isso é um trabalho que a gente também tem que saber fazer. A gente tem que demonstrar, e num primeiro momento, isso funciona de uma maneira muito simples, gente.
É ganho a ganho. Eu mostrar para ele o seguinte, você vai gastar aqui X menos e você vai ter equipamento novo sempre, porque teoricamente é isso que vai acontecer. Quem não gostou muito disso foi algumas empresas, tá? Elas também se adaptaram, que é a mesma coisa da indústria automobilística. Hoje ela está alugando carro e não mais vendendo. O conceito é o mesmo. E isso tem que começar a ser realmente entendido. E eu vou mais longe no nosso caso. Nem sei entender. Eu acho que a gente tem que pensar, quando a gente olhar loja, a gente tem que pensar, por exemplo, por que a gôndola tem que ser comprada? E eu tenho que pegar esse ativo e depreciar. E aí depois eu reclamo que o resultado líquido veio ruim, porque a depreciação, você abriu X loja no ano seguinte você tem depreciação. Por que eu não posso fazer de outra maneira? Qual é o conceito? Então, acho que, no caso específico, o exemplo que eu posso dar logo, foi meio assustador no primeiro momento, mas depois a gente foi... E, de uma certa maneira, deu uma cara nova para a companhia. Não é fácil isso, tá? Eu diria o seguinte, acho que é muito... a gente, de uma certa maneira, teve um trabalho muito claro de explicações e tal, porque sempre há o sentido de, eu não vou ter mais o controle. O cara pode entrar... O cara, assim, a pergunta é uma... Porque, se lembra, os CPDs antigos, porta de ferro, trancada, código barro, que tá perto. Aí o cara fala assim, mas o cara não pode entrar lá no lugar que está. Eu digo, cara, se ele entrar lá naquele data center, tem um outro de suporte. Pegou fogo no data... Se ele pegar fogo aqui, tem um outro lá para cobrir. Então, essa visão, a gente, de uma certa maneira, acho que é um pouco do trabalho. E aí vale... Meu papel nesse sentido é tentar, não só no Lopes, mas com todo mundo que eu falo sobre isso, é quase que uma missão, é mostrar que a gente tem que mudar, tem que encarar diferente. Quando você encara diferente, você não pode ter preconceito com aquilo. Aquilo vai mudar a sua maneira de pensar. Então, vamos... não quer dizer que eu também no passado não tive dificuldade. É normal, você está há tantos anos. Mas você começa a entender. E eu acho que é o grande desafio que a gente tem que ter. Ainda tem empresas, e aí você fala do CD, é a mesma coisa. É um bicho que... mas como é que pode? Não sei o quê. Então, assim, todas essas experiências, gente, são experiências difíceis no primeiro momento, mas tem um detalhe. Quando começa a dar certo, o pai da história passa a ser alguém que... Diz assim, tá vendo? Eu liberei para você fazer isso. Então, essa é a realidade. Está valendo porque essa é a evolução cultural. Agora, você tinha falado antes sobre o tema cibersegurança, que eu acho que é um tema realmente importante e com certeza no negócio de vocês, absolutamente crítico, né? Core, estratégico. Como é que você está vivendo isso? Quanto que isso ganhou relevância e prioridade, né, na alocação de recursos, no roadmap de vocês? Quanto vocês estão devotando, de fato, né, energia para isso? Quanto que isso escalou estrategicamente dentro da governança da companhia? E como é que vocês estão trabalhando para algo que hoje desafia qualquer empresa, né? Não existe mais empresa inviolável, né? Como é que vocês estão lidando com isso? Acho que você tocou num ponto que é chave. Não existe mais empresa inviolável. Na verdade, a gente teve, até recentemente, com um consultor ex-FBI, ex-governo Clinton e Obama, e ele nos disse o seguinte, não é mais uma questão de se você vai ser invadido, é quando você vai ser invadido. E ter essa noção faz com que a gente tenha uma preocupação extra com os dados, com o segredo dos clientes, com o suporte à continuidade dos negócios, né? Quantos negócios a gente não viu no ano passado, dentro do cenário de pandemia, sendo invadidos e dentro daquela lógica do ransomware, né? Então, as empresas foram literalmente sequestradas por hackers que impediram as empresas de continuarem os seus negócios. Então, a gente vem se preparando muito bem para isso. O William Santos é um superintendente, um CISO de segurança da informação, que chegou ao grupo recentemente, montou seu Red Team, seu Blue Team. Então, essa lógica de Red Team e Blue Team é o seguinte, o Blue Team está lá para garantir a segurança da empresa. O Red Team está tentando destruir a segurança da empresa o tempo todo,
dentro da própria empresa. Teste de estresse permanente. Teste de estresse permanente. A gente faz isso todos os dias, o tempo inteiro. Tem um time tentando vencer o outro e toda vez que a gente descobre qualquer tipo de fragilidade, a gente imediatamente atua de forma preventiva. E no fundo é meio que nem brigada de incêndio, né? Você tem que saber o que fazer quando você for invadido, né? Perfeito. E não tentar levantar só o muro. Perfeito. E agora, Barral, uma coisa que eu estou vendo acontecer, né, na empresa é que tanto quanto a transformação digital deixou de ser algo delegado para escalar estrategicamente nas empresas, virar pauta de conselho, ESG deixou de ser algo periférico para subir como pauta estratégica de conselho, cibersegurança está virando pauta estratégica de conselhos. A gente tem feito no Lopes a cada 3 meses trazer, a gente contratou uma pessoa, mesma coisa, não, a gente não tem o tamanho do Carrefour, não trouxe o cara lá da NASA, nem mas a gente trouxe alguém para cuidar disso. E aí a gente começou a fazer dados estatísticos e mostrar a quantidade de ataques diários para mostrar para o conselho, mas na realidade não é para o conselho, é para os acionistas. Entenderem o seguinte, a gente tem 600, no caso, num determinado momento, era 653 ataques por dia de vários graus, tá? Isso, você imagina que, eu estou falando no Lopes, que é uma empresa média e tal, mas você imagina isso em patamares maiores. E, detalhe, no cartão próprio, no sistema do cartão próprio, no sistema operacional tal e tal. E aí, o que a gente começa a ver? Que o investimento nesse tema é fundamental para a gente se preservar. Deu uma discussão tremenda na torre de investimento de novo, porque na hora que você fala assim, eu tenho que investir X milhões para isso aqui. Pô, mas como é? Não está lá na nuvem? Aí vem a história, não tá lá, não é bem assim, gente. Tal. Então, eu acho que, volto a dizer, é quase que didático, gente. Eu vou te falar uma coisa para vocês. Esse tipo de tema deveria ser, em todos os eventos nossos, de coisa, ser trazido e provocado, porque isso é didático, é repetitivo, é sensibilizar, não adianta, porque algumas empresas, elas estão mais evoluídas, outras menos, mas aí vem a história da média, de novo. Eu não posso pensar numa média que ela fica totalmente distorcida. Eu tenho que pensar em algo que seja constante. Como é que eu ataco esse detalhe, de que maneira? E de uma certa maneira, haver uma troca de ideias. Porque a gente fala de empresas como o Carrefour, que tem faturamentos que a gente sabe, mas a gente tem no nosso grupo empresas que faturam bem menos e que precisam dessa proteção. Como é que eu faço isso? Como é que eu chego a isso? Então, acho que esse é um trabalho que a gente tem que, de uma certa maneira, ajudar. E a realidade é que você sabe que é diferente. Porque muitas vezes você não tem não vai ter essa condição, nem essa visão, porque, na realidade, o cara não está preocupado com isso. Ele acha o seguinte... Tem um exemplo claro de uma determinada empresa, não vou citar nome, que foi invadida e ficou aí 5 dias parada. Uma empresa que não é de varejo, é outra coisa, mas ficou com a linha de produção parada, gente. Isso numa indústria, dependendo do produto, é seríssimo. E era bem de consumo. O trabalho que deu para recuperar essa venda... foi a gente fez o cálculo, 4 vezes o que nós íamos investir para fazer o negócio. Barral, eu diria que quando acontece um problema como esse, isso é um problema da cadeia inteira. Exatamente. Nenhuma empresa deveria ser responsável por recuperar sozinha um incidente desse tipo de porte. A gente deveria se unir cada vez mais. Isso. Aprender e entender o que aconteceu naquele caso específico para que a indústria como um todo, o setor como um todo, se fortaleça e se defenda disso, porque hoje foi essa empresa, amanhã pode ser a nossa. Não tenha dúvida. Bom, pessoal, riquíssima conversa, estamos chegando aqui no final do nosso tempo, então, para tentar aterrissar um pouco aquilo que a gente discutiu aqui, né? O tema era inovação, eu acho que a gente transbordou para transformação e entramos naquilo que são as reais discussões que estão nessa pauta, né? Falamos muito de cultura, falamos muito de liderança, falamos muito de engajamento, falamos muito de
né, os bloqueios e barreiras culturais que precisam ser domados e desafiados para que, de fato, essas coisas aconteçam, os viabilizadores, a agenda oculta necessária, né, de infraestrutura, de arquitetura, de trazer as pessoas para dentro dessa jornada, né, e alguns temas periféricos relevantes que acabam tangenciando tudo isso. Então, obrigado. Muito obrigado aí, Barral, Charles, pela participação. Obrigado mais uma vez a Abras pelo convite e oportunidade. Parabéns pelo evento e sucesso a todos. E um agradecimento especial a quem está nos assistindo aqui no auditório e também remotamente. Um abraço. Tchau.